Então vamos lá, a gente vai continuar nossa série hoje, Foi a Sua Mão, e a gente vai falar sobre as mãos que curam. Será que você pode abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 13? Lucas capítulo 13, a gente vai ler do versículo 10 até o versículo 17, a história da mulher encurvada. Lucas capítulo 13, versículo 10 até o 17. A Bíblia diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água. Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser liberta daquilo que aprendia. Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Bom, essa história conta que Jesus estava num belo sábado na sinagoga, como era costume deles na época, e aí uma mulher envergada em meio à multidão, Jesus a vê, Jesus enxerga, mesmo havendo a multidão, Jesus enxerga aquela mulher, chama a mulher à frente e cura a vida dela. E a Bíblia diz ainda detalhes, conta que ela estava há 18 anos naquela condição, e Jesus ainda diz assim, a causa daquilo, Jesus diz, era um espírito maligno, era Satanás, que estava sobre a vida dela. Aí o que é que a gente aprende sobre as mãos de Jesus que curam na vida dessa mulher, na vida da mulher envergada? O que é que a gente vê? É isso que a gente vai conversar hoje. Quais são os princípios que a gente tira? O que é que a gente pode aprender com esse episódio na vida dessa mulher? Bom, a primeira coisa que eu vejo aqui é que Jesus ele não cura apenas o corpo de alguém. Jesus não curou apenas o corpo da mulher. A mulher era uma mulher envergada, era uma mulher que muitas vezes, eu acredito, por essa condição, andava envergonhada, andava olhando para baixo, andava sem esperança, andava triste. E Jesus, ao tocar na vida dela, onde há 18 anos ela andava desse jeito, e ele endireita a vida dela, endireita a coluna dela, endireita o corpo dela, salva o corpo dela, dá uma cura física para ela. Jesus também acaba tocando na alma daquela mulher. E a Bíblia também diz que Jesus cura o espírito dessa mulher. Havia um espírito que a oprimia, que fazia um peso sobre ela, que deixava aquela mulher naquela condição há 18 anos. E aí Jesus, naquele toque, quando Jesus encosta as mãos dele na vida dela, ela é curada também no espírito. E a Bíblia diz que ela passou a louvar a Deus. E aí vem muito claro essa imagem do vídeo que a gente acabou de ver, de Jeremias na casa do oleiro. E aí Jeremias vê o oleiro fazendo um barro, fazendo um vaso, e aí não dá muito certo. E aí o que o oleiro faz é pegar e começar de novo, e é fazer um vaso completamente novo. E você sabe que eu e você, nós somos compostos por isso. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. E aí o que Jesus faz quando Ele toca a minha vida, não é simplesmente curar o meu ser físico. Não é apenas curar a minha alma, as minhas emoções, mas é curar também a minha vida espiritual. Ele não age só na área espiritual, Ele não age só nas minhas emoções, e Ele não age só no meu corpo. Porque Jesus, Ele não muda 10% da minha vida, apenas. Jesus não muda 20% da minha vida, apenas. Jesus não muda só os meus domingos. Jesus não muda só as minhas quartas. Jesus não muda só as minhas sextas-feiras à noite, quando antes eu saía, ia para festas, agora eu vou para um grupo. Jesus não muda só os nossos sábados à tarde, quando a gente, ao invés de estar num pagode, alguma coisa assim, a gente está num grupo.
Jesus não veio para só me dar uma alegria e uma sensação boa enquanto eu entro na igreja, eu louvo, eu escuto uma palavra edificante, daí eu saio daqui e não muda mais nada. Não, Jesus veio para que a minha vida completamente fosse mudada. Para que a minha vida inteiramente fosse mudada. Ele quer tocar no teu corpo, Ele tem poder para isso, para tocar na tua alma e para tocar no teu espírito. A gente vê exatamente isso na vida dessa mulher e o que a gente vai conversar hoje. Mas antes da gente começar a entrar nesses pontos, eu queria te lembrar do que Jesus fez com a vida dela. Sabe, Jesus estava na sinagoga, e aí a gente pode comparar uma igreja hoje, e Jesus estava provavelmente ensinando e lendo os textos e falando para as pessoas sobre a Bíblia, sobre o que eles tinham da lei naquela época, ensinando o Evangelho. Mas Jesus, ele notou uma mulher envergada no meio da multidão. Ele olhou e ele enxergou aquela mulher. E ele pegou aquela mulher e disse assim: ei, vem aqui na frente porque eu quero ter um encontro com você. Apesar da multidão, apesar de haver muita gente, apesar de eu estar com a agenda cheia, apesar de haver uma programação, eu quero estar com você. E é isso que Jesus está dizendo para ti hoje. Apesar da gente ter milhares de pessoas aqui, não só aqui na nossa CC Videira Centro, mas nas nossas CC Videiras espalhadas por todo o Brasil, milhares de pessoas escutando a mesma mensagem hoje. O que Jesus quer dizer para você, essa mensagem é para você. Você não está aqui por acaso. Ele quer te chamar à frente, Ele quer olhar nos seus olhos, Ele quer tocar no que te enverga. Ele quer tocar no que você precisa. Ele quer tocar no que você está passando. Ele quer falar pessoalmente com você. E eu espero que você abra o seu coração para que essa palavra possa entrar nele hoje. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Nosso primeiro ponto é que as mãos de Jesus são mãos que curam o nosso corpo. Mãos que curam o nosso corpo. No texto que a gente leu, a gente vê claramente, eu acredito que era a primeira coisa que a gente poderia ver caso essa mulher estivesse hoje aqui, é que ela precisava de uma cura no corpo dela. Ela precisava de uma cura, de um toque no corpo. E às vezes a gente pensa que Jesus é espiritual demais para se preocupar com a cura do nosso corpo. Às vezes a gente pensa que uma enxaqueca que a gente tem, com a dor de cabeça que a gente passa, que uma febre, que uma dengue, sei lá, de qualquer coisa, que uma virose, hoje em dia tudo é virose. E a gente acha que a virose está tão banalizada que os médicos chegam e passam virose. A gente já tem as receitas de virose só para sair entregando. Quem é médico me perdoe. Mas tenho várias experiências assim. Enfim, a gente acha que para isso, que para essas coisas assim físicas que a gente pode tocar, Jesus acaba não se importando tanto. A gente pensa que Jesus está muito preocupado simplesmente, então apenas com as coisas espirituais e do mundo espiritual e do reino espiritual e com as coisas das potestades e dos principados e mudar alguma coisa muito assim que a gente não consegue nem imaginar o que é. Sabe, Jesus está sim preocupado com tudo isso. Mas Ele tem a capacidade, a onipotência, a onipresença, a onisciência de se preocupar com cada coisinha que a gente passa no nosso corpo. E você não pode subestimar a importância que Jesus dá para o seu corpo. A importância que Jesus dá para o seu bem-estar. A importância que Jesus dá para você ficar bem. A importância que Jesus dá para cada dor que você passa. Jesus está preocupado sim com o nosso corpo, com a nossa saúde física. E hoje eu quero te dar três motivos do porquê eu estou dizendo isso. 3 motivos do porquê eu estou dizendo isso. E o primeiro é, o nosso estado do nosso corpo, o estado de como a gente se sente, de como a gente está, ele tem forte influência sobre o nosso estado emocional, e sobre o nosso estado espiritual, e sobre como a gente vive a nossa vida, sobre o nosso estilo de vida. Um exemplo extremo, se você pegar um cego e você perguntar para ele se a cura dos olhos dele vão influenciar só no fato dele enxergar ou não, é óbvio que ele vai dizer que não. É óbvio que o fato dele ser cego, é óbvio que o fato dele não enxergar influencia em todas as áreas da vida dele. É claro que os relacionamentos dele não seriam os mesmos caso ele pudesse enxergar as pessoas. É óbvio que a maneira como ele vive a vida, o estilo de vida dele, a rotina dele, seria totalmente mudada caso ele pudesse enxergar as pessoas. Se eu estivesse com dor de cabeça, se eu não estivesse podendo falar hoje, eu não estaria aqui. Sabe, às vezes a gente está com dor de cabeça e uma pessoa vem conversar com a gente, você que é casado sabe.
A pessoa não consegue olhar para a outra e entender. Só quer o quê? Dormir e melhorar para conversar depois. E aí isso tudo influencia na nossa vida, influencia no nosso estado emocional. Pode influenciar uma doença no teu casamento. Pode influenciar uma doença no jeito que você trabalha. Pode influenciar uma doença no teu ministério. Pode influenciar uma doença em tudo. Então a tua doença, o teu corpo físico, ele influencia tanto nas outras coisas, que Jesus ele se importa sim com isso e com a influência que esse corpo tem no teu estilo de vida, nas coisas que você faz. Outro motivo que a gente crê que Jesus se importa com o nosso corpo físico ao ponto de nos curar no nosso corpo físico, é que o nosso corpo, assim como diz lá em 2 Coríntios 3,16, é o templo do Espírito Santo. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Deus, o Espírito Santo, ele habita em você. A partir do momento que você diz sim para Jesus, que você diz sim para o que Ele fez por você na cruz, que você aceita a esse Jesus, você diz assim, eu quero viver minha vida com Jesus, o Espírito Santo, Deus, Ele passa a habitar dentro de você. E a gente sendo um corpo onde o Espírito Santo está dentro, onde nós somos um templo desse Espírito Santo, aí nós temos total importância para Deus. Esse Espírito, Deus Todo-Poderoso, habita em nós. Você consegue imaginar a importância disso? Será que você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Mas às vezes a gente pensa que a presença de Deus em nós tem um botão de liga e desliga. Às vezes a gente vem para a igreja e você fala assim, vou ligar aqui a presença de Deus. Aí, tuc. Vou orar. Tuc. Vou aconselhar alguém. Tuc. Acho que eu devia trabalhar na rádio. Vou fazer qualquer coisa para Deus. Você liga a presença de Deus. E aí você vem, você está aqui no culto, você levanta as mãos, você adora as músicas magníficas, o arrepio, a mensagem vem, fala o teu coração, aquela quentura, aquele amor gostoso. Aí você sai daqui, você desliga a presença de Deus. E aí você passa a sua semana inteira como se Ele não estivesse dentro de você. E aí você esquece que Ele está em você, que Ele está no seu corpo. E aí você coloca qualquer coisa para dentro de você. E aí você está em qualquer ambiente, e aí você não guarda os seus olhos, os seus ouvidos, você escuta qualquer coisa, fala qualquer coisa. E aí você come uma gordura zona assim, está nem aí. E aí você não faz exercício, e aí você não procura melhorar, e aí você não cuida do templo do Espírito Santo que é você. Mas não apenas isso. Às vezes você está passando por uma situação difícil na tua casa, no teu trabalho, sei lá onde, na tua escola, na tua faculdade. E aí você esquece que Deus está dentro de você. E aí você esquece que diante daquela situação, você não está passando por ela só. E aí você se frustra, você diz assim, eu não consigo passar por isso sozinho. Vai ser muito triste. Não vai dar certo. Coisa de quem não sabe, ou sabe, mas não aplica, como se fosse um cristão mais ateu, que Deus está dentro de você. E que quando você está com Deus dentro de você, você é um templo do Espírito Santo e você está passando por algo, você pode ter a certeza que Ele está em você e dizer, ei, eu estou passando por isso, mas eu não estou passando só. Eu estou passando por isso, mas Deus Todo-Poderoso está comigo, o Espírito Santo habita em mim, eu posso dizer para essa circunstância, eu posso dizer para essa situação, ei, quem está passando aqui não sou só eu, porque o Espírito Santo está dentro de mim, e eu estou passando aqui, é junto com Ele. Às vezes você pode até trocar de lugar, você pode dizer, eu não consigo nem, não, me leva, e Ele leva você. O Espírito Santo, ele faz essas coisas, a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo, e Jesus se importa com o nosso corpo, e quer curar, a cura física sim, porque nós somos esse templo do Espírito Santo, amém? Outro ponto, que Jesus se importa com o nosso corpo, ao ponto de nos curar, é que um corpo saudável é fundamental para nós cumprirmos os propósitos de Deus. Só com um corpo saudável, só com o corpo são, só com o corpo inteiro, é que a gente consegue cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. Uma pessoa doente, ela pode sim cumprir, mas ela pode não cumprir tudo que Deus tem para ela. Se a gente não se preocupar, se a gente não for curado, se Jesus não nos tocar, se Jesus não nos der o poder para pisar serpentes, escorpiões, tomar veneno e não morrer, e não se correr e não se cansar, a gente não vai conseguir cumprir todos esses propósitos que Jesus tem para a nossa vida. Mas quando a gente depende de Deus, a gente diz assim, Jesus, eu posso até estar cansado, mas o Senhor me restaura. Eu posso até estar cansado, mas vou descansar em Ti. Eu posso até estar cansado, mas eu preciso de Ti. Aí Jesus vem com a força restauradora dEle, com a mão dEle, com o Espírito Santo em nós, nos dá força, nos dá ânimo, nos dá esperança. E a gente consegue cumprir os propósitos de Deus para as nossas vidas. Amém? Mateus, ele resume muito bem a mão de Jesus curando. E ele faz isso lembrando do que Isaías disse lá em Isaías 53, versículo 4.
E eu vou ler aqui o que Mateus diz, em Mateus capítulo 8, no versículo 16. Mateus fala assim, ele diz: ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou nossas doenças. Ei, o que a gente lê lá em Hebreus 13, 8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Isaías 53, capítulo 4, previu, deu a profecia. 53, versículo 4. Deu a profecia. Ei, Jesus vai levar sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E Jesus fez isso enquanto andava na terra. Jesus fez isso ontem. Mas Hebreus 13, 8 diz, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então hoje Jesus é capaz de levar sobre ele as nossas dores e as nossas enfermidades. E amanhã, as dores que a gente for sentir, Jesus é capaz de levar sobre si as nossas dores e as nossas doenças e as nossas enfermidades. Ei, Jesus se importa. Glória a Deus. Jesus se importa com você. Jesus se importa com o teu corpo. Jesus se importa com o que você está sentindo. Amém? E a nossa fé, às vezes ela se abala, porque algumas vezes a gente não consegue entender o que Deus faz, e a gente orou por alguém ser curado, a gente orou por nós mesmos sermos curados, e isso não aconteceu. Às vezes não acontece. A soberania de Deus, os planos dele, as coisas que ele pensa, os planos que ele tem para as nossas vidas são muito superiores ao que a gente consegue entender. E às vezes a gente vê essas coisas acontecendo, a nossa fé quer se abalar. Mas o meu convite para você hoje é você não crer pelo que já aconteceu com você, mas é você crer pelo que Deus promete para você, pelas promessas de Jesus na sua vida. Você não vai crer pelo que aconteceu, você vai crer pelo que Ele diz que Ele pode fazer, pelo poder que Ele tem de curar você. Eu te convido a você reanimar a tua fé, a você elevar o seu nível de fé, para crer que as promessas de Deus, essa promessa de Isaías, ela pode se cumprir na tua vida, na vida da tua família, na vida de quem você impor as mãos e orar. Amém? Glória a Deus. Mas as mãos de Jesus, elas não curam apenas o nosso corpo, elas curam também a nossa alma. E a gente enxerga isso muito facilmente na vida da mulher. Sabe, você consegue imaginar o que é você passar 18 anos, 18 longos anos, sofrendo com uma coisa que te deixava completamente encurvado? Completamente encurvado. É claro que essa mulher precisava de uma cura na alma dela. É claro que essa condição afetava a alma dela. E Jesus com certeza curou essa alma. E Jesus não fez isso só com ela. A gente tem outros exemplos na Bíblia, a gente pode falar de Zaqueu. Quando Zaqueu foi curado na sua integridade. Zaqueu é um ladrão, Zaqueu é alguém que passava a perna nos outros, o chefe dos ladrões. E aí ele encontrou Jesus, ele diz: eu vou restituir a todos que eu roubei. Eu vou reparar os danos que eu fiz. Eu vou fazer. A minha casa vai estar aqui e vai te adorar. E aí Zaqueu foi curado na sua integridade. A mulher samaritana, João capítulo 4, lê isso na tua casa. Uma mulher totalmente confusa, cheia de relacionamentos, com a imagem distorcida de si mesma, falando um monte de coisa desconexa. Jesus chega e cura aquela mulher, tira aquela mulher da culpa, tira aquela mulher da vergonha. A mulher do fluxo de sangue, alguém que há 12 anos sofria com fluxo de sangue, totalmente retirada da religião, não podia estar perto de ninguém, porque aquele fluxo só deixava impura, não podia participar dos rituais religiosos, alguém que era à margem da sociedade. Jesus diz assim: volta, seja curada, eu toco em você, eu estou com você. A mesma coisa que ele fez com diversos leprosos. Leprosos naquela época, eles não podiam nem morar na mesma cidade que as pessoas. Leprosos, eles quando iam chegar perto de alguém, eles tinham que gritar: ei, leproso, que estou chegando, para as pessoas saírem de perto dele. E Jesus conta lá em Marcos capítulo 1, que Jesus tocou no leproso, Jesus curou aquela lepra, e com certeza a lepra não foi só no corpo dele, mas também na alma dele. Aquela rejeição que ele sentia foi totalmente restaurada. Na mulher também a gente vê isso. Há 18 anos, sofrendo com um peso, sofrendo com algo em cima dela. Eu tenho certeza que isso a deprimia. Eu consigo imaginar ela acordando de manhã, antes mesmo de sair da cama, e lembrando: há 18 anos atrás eu comecei a sentir os primeiros sintomas. Há 18 anos atrás, um repuxão aqui nas minhas costas, uma dor, algo estranho.
E aí foi se agravando, até que eu estou andando assim, encurvada. A imagem que ela tinha de si, quando ela ia se vestir, imagina ela olhando no espelho. Primeira imagem que ela tem no dia, ela se enxerga completamente encurvada, completamente olhando para baixo, sem esperança e triste. Uma coisa que aconteceu há 18 anos atrás me deixou assim. Algo que aconteceu há tantos anos atrás me traz assim. E ela andava, eu tenho certeza que ela ia fazer os afazeres diários dela, café da manhã da família, alguma coisa assim, e ela ficava, se eu não fosse encurvada, se aquilo não tivesse acontecido comigo, se tivesse sido diferente, e ela vivendo e trazendo aquele passado, aquilo que trazia tanta dor para ela, mas que já tinha acontecido há tantos anos, e ela sentia aquele peso ainda hoje. Quantos de nós temos vivido nossas vidas assim? Sabe, algo que aconteceu há não sei quantos anos atrás, talvez não 18, ou talvez até mais, ou talvez menos. Alguns meses atrás, semanas atrás, algo que fizeram com a gente, algo que aconteceu, ou algo que a gente até fez com alguém. E a gente fica trazendo isso todo dia. Nosso primeiro pensamento do dia, pensamento recorrente várias vezes ao dia. Aquilo que aconteceu. Aquilo que deixou de acontecer, aquele peso, aquilo que eu não fiz, aquilo que eu devia ter feito, se eu tivesse feito aquilo, o fulano tinha ido embora. E se, a gente vive tão preso ao nosso passado, tão preso a esse passado. E a gente costuma dizer, resumindo, que depressão é esse excesso de passado no nosso presente. A depressão, ela tira o nosso hoje, a capacidade da gente enxergar o hoje, da gente enxergar a esperança no hoje. Da gente enxergar, sim, prazer na vida no hoje. Da gente enxergar, eu vou fazer algo hoje. Mas não, ela nos prende, ela nos dá esse peso. E a mulher envergada é um exemplo, assim, gigante de como a gente se sente passando por isso. Um peso nas nossas costas, uma tristeza, uma dor no corpo inteiro, algo que a gente não consegue se livrar. Mas Jesus curou essa mulher. O peso do passado dela era enorme. A gente, às vezes, vive a nossa vida assim. Às vezes a gente vive a vida desse jeito e essas coisas afetam o nosso corpo. Afetam o nosso corpo. Quem já foi no médico e falou assim, eu estou sentindo isso e isso, ele fez todos os exames, não era nada. Aí ele olha para você e diz assim, você não está passando por alguma coisa não? Tem alguma coisa na sua vida, alguma coisa difícil? Aí você começa a pensar, realmente tem. Primeira vez que eu ouvi isso, foi minha primeira crise de gastrite, 18 anos. Fui com a minha mãe no médico, o médico olhou, fez todos os exames, não tinha nada. Disse assim, está passando por nada não? A minha mãe lembrou, ele acabou de entrar na faculdade, está começando um relacionamento agora, está com medo de não passar na prova da autoescola. Aí eu, vixe, é isso. Mas às vezes essas coisas acontecem, a gente somatiza essas coisas. A gente somatiza esse passado, essa depressão, ela vem sobre a gente e é só isso, excesso de passado. A gente precisa trocar o nosso jugo pelo jugo de Jesus. Trocar o nosso peso, que a gente carrega, esse peso do passado, pelo peso de Jesus. E é lindo o que Mateus diz lá, no capítulo 11, o que ele retrata que Jesus disse. Jesus fala assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, o meu peso, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O convite de Jesus hoje é justamente esse, a gente deixe o peso do nosso passado e a gente assuma o que Ele tem para a gente, um jugo leve, um peso leve, algo leve para que a gente possa viver num lugar de descanso. Eu acho lindo também o que Mateus diz no capítulo 9, eu passei muito tempo, eu confesso, sem entender o que Jesus dizia aqui. Mas Mateus capítulo 9, no versículo 16 e 17, é magnífico o que Jesus fala. Ele diz, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couros novas e ambos se conservam. E aí eu ficava, Jesus está ensinando aqui a guardar vinho. Jesus está ensinando a costurar roupa. Mas aí eu entendi que o vinho novo é Jesus. E que a vasilha de couro velha sou eu. E é você. E aí quando Jesus ele entra na nossa vida, e se a gente se manter velho, se a gente se manter com essas coisas que a gente acaba carregando durante toda a nossa existência, a gente vai rasgar, a gente vai arrebentar.
Mas se a gente deixar que Jesus seja vinho novo, se a gente permitir que Ele nos faça vasilhas de couro novas, a nossa vida, a gente vai viver com Ele, a gente vai viver sempre renovado, a gente vai cumprir todos os propósitos que Ele tem para mim e para você. Se a gente permitir que Jesus, ao invés de simplesmente remendar a nossa vida, Ele nos dê uma roupa nova, uma roupa de alegria, uma roupa de esperança, uma roupa de saúde, uma roupa onde a gente não se importa mais com o passado, mas a gente olha para o futuro e a gente está pronto para a festa que vai vir. Ei, Jesus tem algo para fazer na tua alma, para curar o teu passado, para te curar dessa depressão, para tirar essas coisas que te prendem. Mas Jesus cura também ansiedade, cura medo, e eu consigo enxergar ansiedade e medo na vida dessa mulher. E ansiedade é o excesso de futuro no nosso hoje. E aí parece contraditório, mas você que já sofreu de depressão ou sofre, ou conhece alguém que sofre, você sabe muito bem que depressão e ansiedade andam assim, ó, coladinhas. E aí as pessoas que têm ansiedade, elas estão sempre preocupadas com algo que vai vir, esperando algo, e com medo de algo que vai vir na vida delas. E a depressão é esse excesso de passado. O que é que eles têm em comum, PH? Os dois roubam o teu hoje. Os dois não permitem que você viva o hoje. Enquanto em um você está olhando para o passado, o outro você está olhando para o futuro, e você não vive o hoje. Você perde a sua vida nesses dois. Uma hora no passado, uma hora no futuro. Uma hora com medo, outra hora pensando no que passou e você não consegue entender. E aí essa mulher, eu creio que ela passava o dia dela ansioso. Os dias delas ansiosa. Em nome de Jesus. Ansiosa. Porque ela ficava sempre esperando, aí, será que é hoje? Será que é hoje que eu vou ser curada? Será que é hoje que a minha vida vai mudar? Será que é hoje que vai acontecer alguma coisa, eu vou sair dessa situação? E quantas vezes a gente tem vivido assim? E a gente pensa, quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu passar no concurso, eu vou ser feliz. Quando eu tiver meu próprio negócio, eu vou ser feliz. Quando fulano me reconhecer, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um namorado, eu vou ser feliz. Quando chegar o final do ano, eu fizer aquela viagem, eu vou ser feliz. Quando fulano que está viajando e gosta de mim voltar, eu vou ser feliz. Quando isso aqui acontecer, eu vou ser feliz. E a gente não consegue ser feliz, porque a gente está colocando nossa felicidade nesse evento futuro, que pode acontecer ou não, e a gente vive ansioso com ele, para que ele venha e aconteça, e a gente não consegue hoje tomar atitudes ou fazer algo de concreto para mudar a nossa vida. Essa mulher, ela vivia na minha cabeça, eu imagino. Essa mulher, ela vivia assim, esperando esse algo acontecer. Ao contrário, a gente está com medo. Se você já passou pela experiência do seu chefe olhar para você às 6 horas da tarde da sexta-feira e dizer, segunda-feira, 8 horas, eu quero conversar com você. Você sabe o que eu estou passando. Você sabe o que eu já passei. Você sabe. Às vezes a gente fica com medo de algo que pode acontecer no futuro. Às vezes a gente fica com medo desse algo. Será que vai acontecer aquilo ou não? Será que eu vou sair do emprego ou não? Será que vai dar certo ou não? Será que isso aqui vai para frente ou não vai? E a gente fica pensando sempre na manhã, com medo do que vai acontecer, e a gente acaba não vivendo o nosso hoje. Jesus curou o passado e o futuro dessa mulher. Jesus tirou a depressão e tirou o medo da vida dela. A verdade é que em Mateus capítulo 6, Jesus diz muito bem: ei, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu mal. Amanhã, quando chegar, você se preocupa com o que acontecer. Amanhã, se acontecer ou não, você pensa no que você faz. Hoje você vive o hoje, é isso que Jesus está nos ensinando. E a verdade é que a gente consegue viver desse jeito quando a gente entende o que Jesus diz lá em João capítulo 14, no versículo 27, desculpa. Jesus diz assim: deixo-lhes a paz, não lhes dou como o mundo a dá. Como é que o mundo dá uma paz? O mundo dá uma paz que no dia 1º eu recebo meu salário e eu fico bem até o dia 5, quando eu pago todos os boletos. O mundo me dá uma paz quando sexta-feira à noite eu saio com os amigos, e aí eu faço tudo, bebo, encho a cara, estou aqui me divertindo com pessoas, mas quando eu chego em casa minha paz vai embora. O mundo me dá uma paz quando eu estou me relacionando com alguém, e aí está tudo bem aqui, mas quando a gente briga, acabou a minha paz. O mundo me dá essa paz, uma paz passageira, uma paz baseada nas circunstâncias, mas a paz que Jesus me dá é a continuação aqui. Ele fala assim: não se preocupem os seus corações, nem tenham medo. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. A paz que Jesus dá é essa, é o nosso coração, independente das circunstâncias, sem se perturbar, sem sentir medo. Uma vez eu li um autor, não lembro qual é o nome dele, mas eu gravei essa frase, eu leio quase toda semana. E ele fala sobre a paz, a verdadeira paz. E ele diz assim: paz não significa estar em um lugar sem barulho, sem problemas, sem trabalho duro ou sem dor.
Paz significa que, apesar de estar em meio às dificuldades, somos capazes de manter a calma dentro dos nossos corações. Esse é o verdadeiro significado da paz. A paz que Jesus quer te dar hoje na tua alma é justamente essa paz. A cura que Jesus deu para aquela mulher, para ela sair louvando a Deus, apesar de tudo, foi essa paz. E hoje essa paz, a paz na alma, ela está disponível para mim e para você. Amém? Mas Jesus, ele não quer curar só o corpo, a alma, ele também quer curar o nosso espírito. E é isso que ele fez com a mulher. Ele diz claramente, ele fala, havia uma opressão maligna, de uma força maligna espiritual sobre a vida dela. E ele dá o nome dessa força, Satanás. A gente não fala muito sobre isso, mas é importante que a gente saiba, o mundo espiritual, o lado maligno existe. Ele tem essa influência, ele pode fazer esse tipo de coisa. Mas a verdade, quando a gente encontra Jesus, Colossenses no capítulo 1, no versículo 13, resume muito bem o que acontece. Ele fala assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso foi o que Jesus fez com aquela mulher. Jesus tirou aquela mulher do império das trevas, de onde ela estava sendo oprimida por algo maligno, e ele transportou para o reino dele, o reino de Jesus, onde ele reinava, onde ele tinha influência, onde ele fazia as coisas acontecerem no mundo espiritual. Na verdade, o grande mal que eu acredito que o mundo espiritual, essa força maligna faz sobre nós é nos cegar. É não permitir que a gente enxergue as verdades espirituais do que Jesus diz sobre nós. E a gente vê isso muito claro na vida de Paulo, você sabe a história. Paulo era alguém que perseguia os cristãos. Paulo era alguém que acreditava que os cristãos eram pessoas dignas de serem mortas. Eram pessoas perigosas, alguém que não poderiam existir. E ele dedicava a vida dele a matar cristãos, a prender cristãos, a torturar cristãos para que eles negassem a fé. E aí Paulo um dia tem um encontro com Jesus. E aí Paulo enxerga Jesus. E aí Jesus representa muito bem o que ele passava antes, que era a cegueira. E aí Paulo fica cego durante alguns dias. Aí depois Paulo é curado. Paulo é curado da cegueira física dele, escamas caem dos olhos. E representa muito bem o que aconteceu no mundo espiritual. Foi que ele começou a enxergar a verdade nesse mundo. E aí ele se depara com a verdade de Jesus. Ele se depara que Jesus o ama. Ele se depara com o que Jesus fez na cruz. Ele se depara com a liberdade que Jesus traz. Ele se depara com o que Jesus já tinha feito por ele, com o amor de Jesus. E a única coisa que ele consegue fazer é dedicar a vida dele completamente a ser o maior escritor do Novo Testamento que a gente já viu. A ser um apóstolo assim, que a gente lê as coisas que ele fala até hoje, que a gente baseia a nossa doutrina no que ele disse até hoje. Quando a gente tem esse encontro, quando a gente é transportado desse mundo espiritual, da influência dessas forças malignas para a influência da força de Jesus, o encontro com Jesus, a gente é completamente transformado, assim como Paulo foi, assim como a vida da mulher foi. Talvez haja algo espiritual, que precisa ser curado na tua vida, talvez algo que você já tentou de tudo. É terapia, é não sei o que, é academia, é exame, é tratamento e nada muda. Talvez haja algo que precise da mão de Jesus para te transportar dessa influência que pode estar sobre você, para onde você vai receber apenas a influência de Jesus sobre a tua vida, amém? A gente nota também que não foi só a mulher que foi curada no mundo espiritual, mas o chefe da sinagoga, quando ele viu a manifestação da cura de Jesus, quando ele viu alguém ser liberto, quando ele viu alguém ser transformado, quando ele viu alguém que estava envergado andar direito, quando ele viu Jesus fazendo um milagre, ele tem audácia, eu digo audácia, porque ele chegou para o Filho de Deus e disse assim: você infringiu o mandamento. Não era permitido curar no sábado. E ele chegou para Jesus, ele quer ensinar Jesus sobre o que o pai dele diz ou não que é certo, sobre o que Deus diz ou não que é certo. Ele quer dizer para Jesus o que era ou não era certo fazer naquele dia. Ao invés de ele enxergar a graça sobre a vida da mulher, como Jesus falou: se fosse um jumento teu, se fosse um boi teu, você levava para beber água. Mas porque essa mulher é envergada, eu não posso fazer o bem por ela. Quantas vezes a gente está cego desse jeito?
Quantas vezes Jesus tem mudado a vida de pessoas que a gente vê que viviam na vida de sextas e sextas-feiras, sábados e sábados, festas em festas. E hoje as pessoas estão servindo, e hoje as pessoas estão liderando, e hoje as pessoas estão mudando a vida de outras pessoas. E a gente olha para essas vidas e a gente fala assim, ei, o fulano não. O fulano fazia isso e aquilo outro, não é permitido para ele fazer essas coisas. Ei, o fulano não. Às vezes a gente chega na igreja, a gente julga, a gente vê coisas diferentes, vê sei lá, tudo é preto, tudo é escuro, essas músicas animadas, essas coisas diferentes, o cara com a calça apertada. E a gente começa a julgar, e a gente começa a dizer, isso aqui não é certo, e não sei o que, E a gente não olha para o que Deus tem feito, para o que a mão de Deus tem feito. A gente não enxerga que a pessoa que sim passava sextas-feiras bebendo e com os amigos e com muitas mulheres e traía nos relacionamentos, hoje ela está ajudando outras pessoas a não fazerem isso. A gente não enxerga que pessoas que não tinham lugar para chamar de casa, uma igreja onde elas se sentiam bem, elas estão chegando, elas estão se sentindo bem, elas estão tendo a vida transformadas completamente pelo que a mão de Deus tem feito nesse lugar, em igrejas espalhadas pelo Brasil inteiro. Hoje talvez chegou o dia, hoje talvez não, hoje chegou o dia da gente ser curado nesse mundo espiritual, da gente ter a nossa cegueira espiritual retirada, de você conseguir enxergar as verdades que Jesus diz sobre você, a verdade que Jesus diz sobre os outros. Ei, você é um filho amado do Pai, você é alguém que Jesus se importa com cada centímetro de você, com cada aspecto do seu corpo, com cada aspecto da sua vida. E hoje Ele te trouxe aqui para te dizer que Ele não quer mudar só 10% da tua vida, que Ele não quer mudar só 20%, só uma segunda-feira, só uma noite de domingo, só o seu palavreado, só o seu vocabulário, só os fatos de você ter uma Bíblia embaixo do braço. Ele quer mudar você completamente, Ele quer te fazer novo e Ele quer te dar a oportunidade de hoje, de você sair daqui completamente renovado e sentindo a mão dEle no teu coração. Você pode ficar de pé agora no nome de Jesus?